Glórias a Jesus. Povo de Deus, meus irmãos, meus amigos, mais uma vez convosco, seu irmão em Cristo, pastor Celso Chagas, para nós juntos adorarmos ao Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que lá nos céus, no seu trono de glória, se preocupa, se importa com a raça humana, quer o bem dos seus filhos. Por isso quer que nós, com Ele, tenhamos comunhão. A Bíblia Sagrada, que vou ler neste momento, está no Salmos, Salmo 136. Diz a palavra do Senhor. Todo o Salmo. 136. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel no meio dele, porque a sua benignidade é para sempre. Mas derribou a Faraó com todo o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade é para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado e exaltado seja o nome glorioso do Senhor nosso Deus. Ao lermos a Bíblia Sagrada, neste salmo conhecidíssimo por todo aquele que professa a fé em Deus e que sempre está a ler e a observar o que na sua palavra está escrito. E no início do salmo ao qual nós lemos, nos diz: louvai ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua benignidade é para sempre. E passamos todo o trecho lido, todos os versículos, e sempre a se repetir: a sua bondade é para sempre. Louvado seja o seu santo nome. Quantas pessoas que tiveram boas amizades e exaltaram e louvaram alguém, e não viam defeito, não viam mácula, só qualidades. Até que um dia
as coisas mudaram e começavam, então, as discrepâncias, os desentendimentos, e depois diz, olha, não há mais possibilidade de nos combinarmos. Era bom, mas já não é. Já não tem mais como mantermos a comunhão e estarmos andando no mesmo caminho. Faz-nos lembrar o profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, onde diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Mas com Deus, o soberano Deus de Israel, os judeus tinham uma afinidade, uma obrigação, uma instrução para louvar a Deus. E por que então teriam estes que louvar ao Senhor? Porque eles tinham certeza, convicção plena, que a sua bondade é para sempre. Pois para que eles não se esquecessem, o salmista desce narrando totalmente os acontecimentos. Por que se deve louvar a Deus? Por que se deve exaltar ao Senhor? Porque a sua benignidade é para sempre. Porque Ele fez maravilhas. Ele operou maravilhas no passado. Porque a sua benignidade é para sempre. E se Ele operou no passado, opera no presente e operará no futuro, porque a sua benignidade, ela é para sempre. Louvado seja o seu nome. Ao observarmos em Gênesis o início da criação, e a Bíblia diz, louvai ao Senhor, porque fez dois grandes luminares, fez o sol para governar de dia, e fez a lua e as estrelas para presidirem a noite. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade, ela é para sempre. Que nas batalhas ao qual enfrentara, que nos momentos difíceis, nas adversidades, Deus estender a sua mão e arrancar o seu povo do Egito, e diz o salmista, porque a sua benignidade é para sempre. Mas para tirar o povo de lá, não era somente conversando com o faraó, não era somente dizendo, olha, libera esse povo, nós precisamos dele, esse povo não se adapta aqui, eles não querem mais viver nessa terra, o Deus dele não é o vosso Deus, é um outro Deus, nós temos que ir para uma terra de promessa. Faraó não ia deixar de jeito nenhum, ninguém quer perder seus escravos, sempre quer manter uma nação oprimida. O opressor tem sempre o prazer em oprimir, em destruir, em aniquilar planos, projetos, propósitos e objetivos e dizer, você aqui é meu escravo, não vai sair de forma nenhuma. Não tinha como sair dali. Era uma utopia pensar em um plano, em um projeto para sair daquela terra, daquele momento, mas eles podiam então louvar agora e se lembrar no passado que aquilo que era um sonho irrealizável tornou-se real, tornou-se agora um momento de glória, de grandeza, porque Deus os arrancara de lá, arrancara daí. Para sair dali, Deus destruiu o Egito, o primogênito de Faraó e os primogênitos dos servos de Faraó, para mostrar para o povo que o poder está com o Senhor e a Ele honras e glórias. E por essa justa razão, o judeu tinha a obrigação de se lembrar, louve ao Senhor, exalte o seu santo nome, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja Deus. Aquilo que era impossível, sair do Egito, sair do reino de Faraó, Deus tornou possível e livrou o seu povo lá de dentro. Mas vai eles agora pela estrada, tinham eles agora, quando nós vamos chegar a obtermos a nossa promessa, nós agora já triunfamos, Deus já nos livrou das algemas, Deus já nos livrou dessa ditadura infernal, mas agora o que nos aguarda? Quando ele se assusta, vem Faraó com todo o seu exército para acompanhá-los, para conduzi-los de volta ao Egito, dizendo, não, isso não pode acontecer, eu não sei onde eu estava que libertei esse povo, eles têm que voltar. Deus, o Deus eternal, agora abre o Mar Vermelho,
Importa qual metodologia usada, se essas águas congelaram, se essas águas emparedaram, o que ocorre não sei. Eu só sei que o mar teve que se abrir, tornando-se um caminho para que o povo de Deus passasse. Então eles louvavam ao Deus dizendo: louvai ao Senhor eternamente, porque a bondade do Senhor é para sempre. Louvado seja Deus. Quando pereceu todos os seus inimigos, que pensaram que iriam perseguir o povo de Deus, passar ileso e fazer o que eles bem achavam que poderiam, o mar se fecha e eles perecem, e eles podem então louvar ao Senhor. Os judeus podem louvar ao Senhor no Salmo 136, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Glória seja dada ao seu santo nome. Enfrentam eles os desertos áridos. Olha para um lado e outro e não tem de onde vir provisão. Quem nos socorrerá? O que vai acontecer? E é no deserto que Deus dá aulas. Você conhece o deserto, meu irmão? Você sabe pelo menos um pouquinho do deserto? Você conhece os momentos de desespero para Deus suprir a sua falta? Para alicerçar a sua fé, não em homens, não em filosofia humana, não em profecia mentirosa, enganosa, que tem muito solto por aí, mas sim na palavra de Deus. Você conhece o deserto? Aonde é você e Deus? Aonde se faz necessário o Senhor, ou o Senhor age ou você perece, e Deus não quer que você pereça. Ele quer te dar aulas, Ele quer te ensinar a caminhar com Ele, Ele quer abrir o teu entendimento, destravar a tua mente, para que você chegue para Ele, reconheça a sua soberania e clame por Ele, invoque a Ele, e Ele te dê a resposta, e então você possa glorificá-lo e fazer como diz o salmista no Salmo 133, louvarei o Senhor eternamente, porque a sua bondade é para sempre. Louvado seja o seu santo nome. No deserto onde Deus mandou maná, pois o povo não tinha outra coisa. Senhor, o que nós vamos comer? Da onde vai vir o suprimento? Deus mandou o maná. Eles agora dizem: nós não queremos mais comer maná. Deus mandou codornizes. Da onde elas vieram? Não sei, não me pergunta. Vai perguntar para Jesus quando você chegar lá no céu. Eu só sei que Ele mandou para suprir a fome do povo. A roupa não envelheceu, o sapato crescia no pé, providência ali estava, e o povo estava ali a adorar ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Quando eles erraram, foram punidos no rigor da lei divina, até conduzi-los a Canaã, a terra prometida. E para entrarem em Canaã, as lutas foram árduas, as batalhas foram travadas, os inimigos pereceram, Israel triunfou e pôde exaltar ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Aonde eles não podiam entrar com mãos humanas, houve a intervenção divina. Vocês observam quando Deus colocou terra abaixo as muralhas de Jericó. Josué capítulo 6, joga terra abaixo essas muralhas, destrói. Por que razão? Porque elas eram intransponíveis. Não podia o povo entrar com mãos humanas. Deus destruiu as muralhas. Israel enfrentou os inimigos e os derrotou e os venceu. Podia eles exaltar a Deus dizendo: eu te louvo, ó Senhor, porque a tua benignidade é para sempre. Louvado seja o seu santo nome. Enfrentando os reis poderosos dos amorreus, venceu a todos os reis e os seus exércitos. Ainda que Israel em menor número, mas Deus levava o terror, o pânico, o desespero aos inimigos e eles pereciam. Israel chegava e consumava a guerra. Por que razão isto? Porque a bondade, a benignidade do Senhor é para sempre. E nós, povo de Deus, temos que aprender isto. Não tem tamanho de dificuldade, não tem tamanho de problema. Nosso Deus está no céu e nós temos que aprender e estarmos alicerçados na sua palavra. É a eterna escola do Senhor. Não pensa que existe aquele que já concluiu todo o seu conhecimento para com Deus. Isso é uma estupidez absurda. Quando o homem chega: olha, eu sou bacharel em teologia, outro: eu sou doutor, eu sou mestre, eu conheço tudo, sou doutor em divindade, sei fazer isso, sei fazer aquilo, compreendo tudo. Mas, irmãos, a Bíblia é sagrada, a palavra de Deus, ela é inesgotável. Por mais que o homem tenha conhecimento, Deus quer sempre ampliar os horizontes e te levar a ter um conhecimento bem maior. Para isso é necessário humildade, sinceridade e lealdade. As portas do Espírito, como diz o mestre Olavo de Carvalho, só se abrem aos humildes. Seja humilde, meu irmão.
e busque a Deus e louve a Ele, porque a sua bondade é para sempre. Ela não parou por aí. De forma nenhuma ela não parou por aí. Um Deus que tem a capacidade de guiar um povo desse, sem esgotar as forças, sem cansar, sem se fadigar, sempre lutando pelo seu povo. Por qual razão? Porque Ele se interessa por nós de tal forma, porque a sua benignidade é para sempre. E que dá mantimento a toda a carne, diz a Bíblia. Não importa se o homem teme a Ele ou não teme. Tem chuva para preto, para branco, para rico, para pobre, para justo, para injusto. E tem suprimento para todos. Porque a sua benignidade é para sempre. E no último, lá no final do Salmo, versículo 26, ele diz: louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Glória seja dada ao seu nome. Por que razão se faz necessário louvar a Deus, esse Deus de grandeza e glória? Porque a sua benignidade é para sempre. Israel tinha isto, tem e terá essa certeza, essa convicção que o Senhor, Deus de Israel, o nosso Deus também, é eterno, Pai celestial, e que não os abandonará. Por isso eles o louvam e continuarão a louvar, porque a sua benignidade é para sempre. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículo 37, diz o seguinte: assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Todos conhecem a história de Israel. Israel já perdeu a sua pátria. Por diversas vezes foi levado cativo. Mas após a crucificação de Jesus, foi a diáspora maior, onde eles sumiram por toda a terra. Perseguidos foram em todo o território. Quantos milhões de judeus Hitler matou na Alemanha? Quantos judeus foram perseguidos na Rússia também? Primeira, Segunda Guerra Mundial, quanto sofrimento. Ainda hoje Israel enfrenta guerras. E muitos chegam a pensar: Israel vai perecer. Aquele território dele vai ser varrido. Opa! Israel está estribado na palavra de Deus. E dali ninguém vos tirará. Disse o Senhor: se puder medir o céu para cima e sondar os fundamentos da terra para baixo, eu rejeito Israel. Se o homem puder pegar a sua trena, seja ela laser, qualquer tipo de forma que ele possa medir, ainda que ele invente um aparelho de última geração, e medir daqui até o trono de Deus, ou sondar a terra até o inferno, o trono do diabo, Deus disse: se você puder fazer isso, eu rejeito Israel. Israel, naquela terra, ninguém jamais o tirará. Está plantado ali. Pode o sangue dar na canela, ainda tem muito sofrimento para judeu passar. Mas uma coisa tem: ninguém arranca eles de lá, porque quem disse foi o Senhor. Portanto, eles podem dizer: louvo ao Senhor, porque a sua bondade é para sempre. Exalto ao Senhor, porque a sua bondade é para sempre. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande e tão glorioso como esse Senhor. O Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Você, meu irmão, luta. Não entrega os teus pontos. Batalha e exalta ao Senhor. Pode tudo parecer perdido. Pode os inimigos se levantarem e disserem que agora para você só resta a sepultura. Afirme: a bondade do Senhor é para sempre. E eu lutarei e vencerei e triunfarei e cantarei louvores ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Louvado seja o seu nome. Deus em Cristo te abençoe. Você, meu irmão brasileiro, que acredita nessa nação, que acredita no Senhor nosso Deus, que está a passar por dificuldades. Sabemos que temos uma terra gloriosa, uma terra de riquezas incalculáveis, que a mão do Senhor nos deu esse território. Porém, cabe ao povo brasileiro tomar posse dessa terra, para então usufruir-se dela, não para uma minoria de apaniguados. É preciso que nós, povo brasileiro, levantemos em defesa dessa nação
para acabarmos e extinguirmos de vez as capitanias hereditárias. O Brasil é do Senhor Jesus e nós somos seus filhos. E que se faz necessário sermos abençoados pelo céu. E que muitas das vezes circunstâncias adversas, financeiras, amorosas, não importa quais, tem lhe desmotivado, tem lhe feito distanciar-se das promessas de Deus. Quando o pai vê seus filhos nas drogas, as filhas na prostituição, quando vê a destruição no seu lar, o ódio, crimes, injustiças e tantas coisas, doenças, mortes, e não se sabe mais o que fazer. E se reclama até o porquê, Senhor, num país tão rico, um país desse que não era para ninguém pensar em salário mínimo, porque nós somos a nação mais poderosa da terra e nós, povo de Deus, podemos fazer a mudança nesse solo e fazer com que isso aconteça para a glória do Deus de Israel. E nós podemos louvar a Deus, como nesse salmo, igual a esse salmo, dizendo: eu vou louvar ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, louvado seja Deus. Ora comigo nesse momento. Apresenta o teu problema para o Senhor, meu irmão brasileiro. Apresenta a tua dificuldade a Deus, e Ele vai se encarregar de solucionar o teu problema e te abençoar grandemente. Querido Deus e Pai, a tua palavra pregada nesta manhã, nesse exato momento, meu Senhor, a qual ministrei no nome do teu santo Filho Jesus. Tu és o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus eternal todo-poderoso. A ti honras, glórias, louvor e adoração. Meu mestre, no Salmo 136, a nos dizer: louve ao Senhor, porque a sua bondade é para sempre. Nesse momento, meu mestre, eu quero apresentar ao Senhor todo aquele que está em um momento difícil, aquele que está endividado, Pai, desde o pequeno empresário, ou ao grande que pensa nos seus milhões, nos seus planos, Senhor, para o seu bem-estar, dele, da empresa, da família, o abençoe também. Pai, aquele que está no hospital para morrer, entra com a providência curando, Pai. Meu Deus, dando força ao cansado, restabelecendo, Pai, aquele que não tem mais nenhum vigor, como diz a tua palavra. Senhor, meu Deus, aquela criança, Pai, que está cheia de sonhos e o pai não pode realizar os seus sonhos. Deus abençoe seu pai financeiramente para que possa lutar e vencer e fazer do seu filho triunfante. Derrama, Senhor, o teu espírito, Senhor, sobre aquele que crê e busca a tua palavra em oração. Deus, livra, Senhor, dos laços do demônio. Ser aquelas pessoas boas que estão lutando e tendo dificuldade para vencer. Deus, repreende toda a seta do inferno que venha sobre a nação brasileira. Desperta no coração, Senhor, dos teus filhos o verdadeiro, puro e pleno avivamento. Aquele avivamento tal qual tu mandaste em Atos 2. Aquele avivamento, Senhor, glorioso, Senhor, que fez o diabo tremer na base. Aquele que vai fazer estremecer os alicerces do inferno, aonde os teus filhos e filhas, de espada na mão, irão anunciar a este mundo a grandeza do Evangelho. Meu Pai, resolve os problemas, abençoa e santifica o teu povo e desperta, Deus, o querer glorioso em cada coração, para que nós possamos ter a nação mais poderosa da terra, anunciando a Cristo e divulgando a sua palavra e podendo te louvar e dizer: eu louvo ao Senhor, porque a sua bondade, a sua benignidade é para sempre. Ó Deus certo da vitória, eu te agradeço. Te peço, Deus, abençoe os verdadeiros líderes dessa nação, os líderes de peso que creem, Senhor, numa restauração desse país, os verdadeiros pastores, as irmãs que lutam ombro a ombro, orando ao Senhor. A juventude, Deus, levanta jovens corajosos como Davi para enfrentar os Golias. Levanta, meu Deus, crianças inteligentes como Moisés lá no Egito, Pai, onde aprendia no Egito aquilo que lhe ensinavam, e a sua mãe corrigindo, instruindo, e ele sabendo, e ele cresceu sem se corromper, com a inteligência notória. Ó Deus, levanta, Senhor, verdadeiros adoradores nessa terra, para que nós possamos te adorar e ver essa energia negativa, esses fluidos do inferno bater em retirada, e nós termos o país dos sonhos, e o teu nome ser glorificado e exaltado, onde a tua bênção se apodere da nação brasileira e nós possamos dizer: louvaremos ao Senhor eternamente. Vamos te louvar todos os dias, porque a sua bondade, a sua benignidade é para sempre. Louvado seja o teu nome. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, certo da vitória. Amém. Glória a Jesus, e que Deus abençoe a você, meu irmão, minha irmã, nesse glorioso nome do nosso Mestre, e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.